nossa igreja aqui, que de cada 4 pessoas na igreja, 3, elas tinham menos de 3 anos, ou menos de 4 anos na igreja. Era mais ou menos isso. E, então, assim, a igreja teve um boom, né? Sei. Ela cresceu, de cada 4, 3 tem menos de 3 anos ou 4 anos na igreja, a igreja cresceu rápido. Como é que forma líderes em tão pouco tempo? Para poder manter esse cuidado com essas 100 pessoas, com essas 50 pessoas. Uma das coisas que a gente fez, e isso começou em 2020, então completou 4 anos agora, foi reativar o seminário. Porque antes, como é que formava líder? Era eu, pessoalmente, me reunindo com as pessoas. Acho que o Samuel lembra de uma época que a gente reunia na Unicinos, né? Então a gente fazia uma reunião a cada... uma vez por semana, 1h30, 2 horas de reunião, eu sozinho com 3, 4 pessoas. Aí a gente tá crescendo mais. Então não dá para ser desse mesmo jeito, para formar líderes. Então vamos escalar. O seminário vem e responde a essa necessidade. Aí escalou mais ainda, porque o seminário é gravado. Então uma pessoa que quer acelerar o seu processo de formação, ele também pode assistir às aulas gravadas. Aí no ano passado a gente começou a gravar cursos específicos de áreas ministeriais específicas. Então, além do seminário, tem para formar professores das crianças, para formar líderes de cultivo. E aí você vai escalando a formação. Aí, se você escala isso também, você consegue acelerar processos que, às vezes, aqui são, entre aspas, artesanais. Porque é feito por uma pessoa, depende só do tempo daquela pessoa. Então, nessa época, só eu formava pessoas. Mas hoje nós temos, acho que, 14 pessoas aptas a dar aula no seminário. Então, em 4 anos, de 1 foi para 14. Então, a gente consegue rodar isso com mais facilidade. Cresceu mais que a igreja. Cresceu mais que a igreja. Mais que a igreja. Então, com isso, você escala a qualidade. Se chega um momento que você não consegue escalar a formação de líderes na proporção de que as pessoas chegam, aí a balança vai desequilibrar, aí vai ter problema. Aí as pessoas não vão ser acompanhadas, e aí elas não vão ser orientadas, e aí a coisa vai começar a dar problema. Samuel, aí vem o Paulinho. Não, a base que ele colocou, pelo que eu entendi, o trabalho ele não começa depois das 150 pessoas, né? Tipo assim, primeiro você vai ter que criar um grupo que pense semelhante, que ele vai reproduzir a ideia que tu tem, e dentro da ideia que tu tem inicialmente, tu vai fazer direcionado a pessoas, porque tu vai estar diretamente na primeira conexão. E tu já tem que entender, antes do que tu falou, que é entender a tua pessoa, porque tu vai ter que aproximar. Se tu é equilibrado, tu vai ter que pegar 2 extremos para botar abaixo de ti e conflitar com as tuas ideias, ou se tu é muito pessoas, tu pega alguém de processo, se é muito processo, bota alguém de pessoas. Mas o trabalho é estratégico desde o começo, para quando chegar a 150 pessoas, sempre já ter os líderes prontos, para eles mesmos, sem saber que chegaram lá, eles estão replicando no dia a dia o que é o pensamento. É isso que basicamente eu entendi. Então, tipo, se chegou a 150 pessoas e tu não reproduziu desde o começo daquele processo, vai entrar naquilo que hoje vocês fazem, né? Que é a reestruturação. Porque tu vai começar a ter turnover de pessoas entrando e saindo, mas elas não vão conseguir reproduzir o trabalho. Um exemplo que a gente tem disso é a própria maneira como os grupos cultivo eles acontecem, né? Há um tempo atrás, a gente tinha 3 grupos cultivos, eu dava os 3. E aí eu ia terça, quarta e quinta. E eram os grupos. E aí, falava a mesma mensagem nos 3, estava pessoalmente lá. Aí o grupo crescia devagarzinho, não sei o quê. Aí, enquanto isso, eu estava formando 2, 3 pessoas para serem líderes dos grupos cultivo ali também. Quando eu fui fazer a troca para as pessoas, o pessoal não queria, não gostava. E, não, mas eu quero assistir contigo, onde é que você vai estar? E não sei o que, e tudo mais. Aí você descola.
Aí depois a gente, não era mais eu que dava os grupos, eram as pessoas que davam os grupos e tinham os grupos. Aí o grupo começava ali com 8 pessoas, 9 pessoas, esse líder também estava formando um outro líder nesse meio tempo, aí às vezes o grupo ia para 14 pessoas, 17 pessoas, a gente falava assim, ó, agora a gente tem que dividir o grupo e formar 2 novos grupos, e esse que foi auxiliar aqui vai virar um líder aqui. A pessoa não gostava. Ah, meus amigos, eu vou ficar sem meus amigos, eu estou acostumado com meus amigos, não sei o quê, não sei o quê. E era dificílimo fazer isso acontecer, né? Aí o que nós criamos para minimizar isso? Os grupos acabam em dezembro. Então não tem assim, esse grupo fica para sempre funcionando. O grupo termina, no ano seguinte o grupo recomeça. Algumas pessoas vão voltar para a mesma casa, outros não vão voltar mais para a mesma casa, vão ser designados para outros lugares. Às vezes algumas pessoas vão voltar para a mesma casa, mas designamos um outro líder para aquele local, tiramos o líder que ficava dali, jogamos ele lá para um outro canto. Aí você vai quebrando essa coisa que a gente sente de vontade de ficar apegado ao mesmo, né? Então, a mesmo líder, ou a mesma casa, ou ao mesmo grupo de pessoas ali. Então, você vai fazendo isso, você vai formando líderes, pessoas chegam, você quebra para que aquele grupo cultivo não fique com, sei lá, 40 pessoas e o líder de grupo não acompanha mais ninguém, e aí você vai escalando, e enquanto isso acontece, beleza, as pessoas vão ser cuidadas, vão ser acompanhadas, a gente vai saber, a pessoa está indo, não está indo, pega o relatório, avalia, e se precisa de uma intervenção pastoral maior, porque está com um problema maior, vai lá, interfere, porque você está tendo o feedback do que está acontecendo. Se isso não acontece, a pessoa some, ela fica, por exemplo, sem vir na igreja, a gente nem sabe que ela não está vindo na igreja. Porque num culto você não consegue avaliar, você não sabe se ela está indo num grupo ou não. Aí você perde completamente o controle e o cuidado com a pessoa. Então, se você vai escalando, pode crescer para 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 60.000 pessoas, igual a Batista Lagoinha, que eu acho que a maior igreja do Brasil tem. E se você escalou, você vai ter a grande maioria das pessoas bem cuidadas. Se não escalar, chega um momento, é a ideia da ponte, né? Você constrói um pouquinho, coloca um pilar. Constrói mais um pouquinho, coloca outro pilar. Se você construir e não colocar pilar, tem uma hora que ela quebra. Que é o que vai fazer com que igrejas estagnem e às vezes comecem a declinar. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.